Olá! Bom, a gente está de volta aqui para a nossa série que se chama Diálogos Instigantes e já vou avisar da próxima live, que é o que eu sempre faço no começo. A próxima live vai ser com o Telmo Porto e a gente vai falar sobre o Aldo Bonadei, tá? Tô esperando todo mundo. Como a gente falou na live anterior, todas as nossas lives, elas partem, tem como ponto de partida alguma exposição já feita pela Galeria Almeida dele. Então, hoje a gente vai falar de fotografia e a gente vai ter como ponto de partida duas exposições que a gente fez, uma chamada Realidades Imaginadas, que a gente fez em parceria com a Arte 57 em 2016, e a apresentação que a galeria fez na SP Foto passada, que foi uma exposição do Jean Manzon. O Jean Manzon é aquele que tinha aqueles documentários antes dos cinemas começarem, passava aqueles filmes, mas se você lembra, você está dedurando a sua idade, porque o pessoal jovem sabe não disso aí. Bom, eu queria contar para vocês, antes de chamar o nosso convidado, eu queria contar para vocês um insight que eu tive uma vez com a questão da fotografia, uma coisa que me impressionou muito. Essa coisa que me impressionou muito foi o seguinte: eu estava vendo, tinha caído um prédio no Rio de Janeiro, as pessoas tinham que sair correndo e tal, então começou aquela entrevista, as pessoas a entrevistar, as pessoas tinham perdido tudo. E inacreditavelmente todas as pessoas falavam: eu perdi todas as minhas fotografias. Eu perdi todas as minhas fotografias. Quando eu vi isso, eu me dei conta de que as pessoas, elas têm essa ligação da fotografia com a memória. A gente quase que transportou a memória para as fotografias, né? Hoje, então, isso que eu estou falando aconteceu há muito tempo. Agora, então, a gente vive em função da imagem. Então, hoje, a gente vai conversar com o Silvio Frota, que tem um museu maravilhoso, que eu vou mostrar aqui a imagem para vocês, do museu aqui. Espera só um instantinho. Ó, gente, olha que beleza que é o Museu da Fotografia, tá? É uma coisa inacreditável, uma beleza dessas, que está lá em Fortaleza. Agora aqui eu vou chamar o Silvio um pouquinho, tá? Então, eu queria falar um pouquinho de você, eu vou apresentar você. O Silvio Frota é um empresário de sucesso, mas também um homem super sensível. E aí, em 2008, ele comprou uma obra, ó, que inacreditável. Vamos ver aqui. Tem aqui alguém dizendo que esbarrou em alguma coisa. Ó, gente, ele comprou esse trabalho. Esse trabalho, eu diria para vocês que ele é a Mona Lisa da fotografia, não é verdade? É um trabalho do Steve. Começou a coleção de fotografia, que hoje tem mais de 3.000 fotografias, e que não só ele cuida, mas também a Paula, a mulher dele, o Tomás, o Rodrigo, o Vitor. E aí o Silvio foi ficando amigo de todo mundo, conheceu todas as pessoas, e aí ele sentiu a falta de ter um lugar para mostrar a coleção dele e para falar, e para encontrar os amigos e todo mundo. E aí ele fez essa maravilha, que é o Museu da Fotografia, né? Foi assim, um presente que você deu para a gente, né? E aí a gente vai fazer o seguinte: o Silvio vai contar para a gente hoje as atividades que o museu desenvolve, que assim eu enxergo o Museu da Fotografia como o futuro de todos os museus. É assim que os museus vão ter que funcionar, porque o Silvio trabalha com o entorno. Mas antes disso, a gente vai dar uma passadinha, mas muito rápida, sobre a história da fotografia. Mas não é sobre a história da fotografia. Eu procurei mostrar para vocês como que a fotografia ela saiu de ser vista apenas como uma reprodução da realidade
para ser reconhecida como arte. A gente vai fazer um tour rapidinho e o Silvio tem muitas dessas coisas que eu vou mostrar aqui. Ó, agora aqui, deixa eu apertar, que vocês sabem que é um momento assim complexo, né? Ó, aqui a gente arruma, quando chega na hora a gente vê que deu algum problema. Então, essa aqui, o Silvio conhece, é considerada a primeira fotografia do mundo, né? Que foi feita em 1827 pelo Niepce, né? E depois a gente tem a fotografia do Daguerre, que descobre um jeito muito mais fácil de fazer a fotografia, tá? E aí a gente tem, em 1839, a Academia Francesa de Ciências reconhece a invenção da fotografia. E a gente tem uma coisa interessante, que o Silvio também conhece. O Silvio entende muito mais de fotografia do que eu, que é o Florence, né? O Hercule Florence, ele foi um pioneiro brasileiro que descobriu aqui a fotografia no Brasil, mas acabou que ele não ficou, quando ele morava longe, morava lá, então acabou que ninguém ficou sabendo que ele tinha inventado a fotografia aqui, né? Aliás, a gente podia um dia fazer uma exposição sobre o Florence, não é verdade? Bom, aí a gente tem aqui a fotografia no começo, ela vai indo muito por um caminho de imitar a pintura, né? Olha, aqui a gente já tem um artista que faz uma fotomontagem. Ele se chama Reislander. E ele já fazia fotomontagem. Quer dizer, e essa é uma foto de uma encenação. É um artista chamado Joan Vilatobá, e ele faz realmente uma fotografia encenada, que é uma coisa que vocês vão ver que hoje continua acontecendo, né? Aí a gente vai começando a ter as diferentes correntes, né? Então, a gente tem o Stiglitz. O Stiglitz é um fotógrafo que ele muda os conceitos da fotografia, ele faz uma galeria em Nova York, a galeria chamada 291, e aí ele faz essa galeria e as pessoas todas se encontram lá e a gente vai ter uma mudança. A fotografia, que no começo fazia uma mera reprodução da realidade, ela acaba, na verdade, se tornando um veículo de ideias, né? Então, a gente vai ter, olha, essa é uma foto do próprio Stiglitz, aqui a gente tem uma foto do Paul Strand. Vocês estão vendo como está mudando já o entendimento da fotografia? Aqui essa famosíssima, né, do Man Ray, né, que o Silvio tem as obras do Man Ray, não tem na sua coleção? Tem várias. Tem várias, né? O Silvio tem as coisas mais importantes da fotografia. Vocês têm esse privilégio, quem mora em Fortaleza tem esse privilégio de ter, né? Aí a gente tem aqui uma outra foto do Man Ray, que eu acho uma beleza, eu adoro essa fotografia, que também é uma fotografia toda encenada, né? Você tem essa foto? Não, tenho não. Essa foto eu acho uma foto incrível, que é uma foto da Gloria Swanson, quer dizer, Da Gloria Swanson, a fotografada é a Gloria Swanson. Swanson. E aí vocês veem, aqui a gente tem a famosa fonte do Duchamp, fotografada pelo Stiglitz, porque era uma turminha inacreditável, né? E aqui a gente tem uma outra foto, que é o Duchamp vestido de Rose Selavi, na persona dele da Rose Selavi, fotografado pelo Man Ray. Então, essa turma era uma turma inacreditável, né? Era um momento assim da fotografia muito importante. Aí a gente tem uma mudança. Aí aparece um outro fotógrafo que propõe uma outra visão da fotografia, que é o Henri Cartier-Bresson. O Bresson, ele vai falar sobre o fotojornalismo, mas o fotojornalismo visto como arte. Então, vocês veem que ele vai fazendo umas composições incríveis. Olha esse trabalho, que coisa maravilhosa, né?
Olha que incrível. E aí eu sei que o Silvio também tem várias peças do Cartier-Bresson, né? No seu acervo maravilhoso. Quantas obras? Você tem uma ideia de quantas obras do Bresson você tem? Do Bresson, deve ter umas 5 ou 6 obras do Cartier-Bresson, Que é que foi um cara muito importante para o fotojornalismo, né? E para a fotografia como um como um todo, todo, né? né? Como um todo, né? Aí, olha, aí aqui, vamos continuando aqui, deixa eu passar o próximo. E aí, assim, o Bresson, ele criou uma escola que se estende para várias pessoas. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma foto do Jean Manzon. É uma foto que eu acho super interessante, que estava nessa exposição que a Galeria Almeida e dele fez lá na SP Foto. E aí a gente tem, ele coloca o índio, o branco e o negro. E eu acho assim muito impactante essa fotografia. E, na verdade, a gente tem também todo esse trabalho que o Manzon fez, fotografando os índios, dentro totalmente dessa tradição, né, do Bresson, né? Aqui outra foto do Manzon. E tem também um outro fotógrafo, que também é da coleção lá da galeria, que é o René Burri, que fez várias fotos de Brasília. A gente está colocando essa foto porque Brasília acabou de fazer 60 anos, tadinha, ficou sem comemoração, né? Com essa Pena, pandemia. né? Ficou uma pena. E quando eu fiz 50 anos, eu fiz uma exposição super bonita, que um dia eu conto para vocês, mas dessa vez... Olha que linda essa outra foto também do Burri. Eu acho maravilhosa a família toda com o guarda-chuvinha, né? É uma super bonita, né? Aqui também mais uma foto do Burri. E aí a gente tem uma mudança, porque aí a gente, já nos anos 60, a gente vai ter a fotografia como experimentação artística. Então, a fotografia como experimentação artística, ela, na realidade, é a fotografia como a gente faz hoje, né? A fotografia, a palavra fotografia quer dizer uma escrita da luz. E a gente continua, mesmo hoje, a gente tem a fotografia como uma escrita da luz. Aqui outro trabalho do Warhol. Então, ele vai exponenciando o uso da fotografia, flertando com outras mídias, né? E ele também fotografava muito Polaroid, né? E Aham. hoje as grandes obras dele, tirando, claro, o pop art dele, na fotografia são os Polaroids dele, que são fantásticos. Incrível. Eu tive a oportunidade de ver uma vez no Centro Cultural Banco do Brasil, eles fizeram uma exposição só sobre as Polaroids. É E, linda a e eu, coleção, as fotos dele de Polaroid, que é a base para ele chegar onde ele chegou, né? É o que outros grandes exatamente. artistas normalmente fazem, né? Eles têm a Uhum. fotografia como a base, até para ele desenvolver algumas outras obras, entendeu? Se você pegar a própria Adriana Varejão, ela tem fotografias também, que era Uhum. justamente a base que ela usou para poder desenvolver o trabalho dela, né? A Maiolino tem um trabalho fantástico, né? O trabalho da Maiolino em fotografia, apesar de ser uma coisa muito, muito pequena, é fantástico. É É um maravilhosa. trabalho que realmente é uma pena ela não ter também continuado a fotografar, né? E, na verdade, já se usa a fotografia como base da pintura há muito tempo, né? E o O contrário, né? Vermeer, o Se você Vermeer pegar usava a câmera, né? Usava a Se você câmera pegar o obscura. contrário também, a questão do pictorialismo também nasce ao contrário, né? Uhum. Nasce por causa da pintura, né? É E a você tem um fotografia. que são uma das minhas paixões, que é o Steichen, né? Que é fantástico, que era dessa época, que era um grande fotógrafo, né? Maravilhoso. Isso Eu muitos, mostrei muitos aquela artistas fotozinha utilizam. ali.
Pois é, Aquela de Londres. muitos artistas utilizam isso, né, para poder pensar no trabalho, né, e ver, fotografam para depois utilizar como base do trabalho deles, né? A gente tem várias, olha, a gente tem aqui algumas estratégias, né, que os artistas usam. Por exemplo, o trabalho da Adriana Duque é um trabalho que me remete àquele mesmo trabalho do João, do Jatobá, né, porque ele, na verdade, ela faz uma poética construída, né? Ela constrói toda essa figura, é uma encenação que ela fotografa, né? Então a gente tem as várias, por exemplo, aqui exatamente o que você falou agora, né? Um trabalho do Vic Muniz, que na verdade a base dele toda é a fotografia. Ele usa a fotografia como base, constrói o trabalho e depois o resultado do trabalho é uma nova fotografia, né? Então, Ele é um dos fotógrafos hoje que é o que às vezes muitos fotógrafos, mesmo os experientes, às vezes têm momentos de angústia, porque não estão inseridos dentro dos grandes leilões e tudo. Para você chegar nisso, são poucos que chegam. Eles têm que entender, o jovem fotógrafo principalmente, você tem que ralar muito para você estar inserido nos leilões contemporâneos, né? Que é o caso do Vicky, que para mim é o artista que mais está presente nos grandes leilões contemporâneos, né? Porque normalmente os fotógrafos são inseridos dentro dos leilões de fotografia, né? Da Sotheby's, da Christie's, um nicho de da fotografia, Philips, de outros, né? E depois que ele tem os contemporâneos, depois que eles conseguem desenvolver um trabalho consistente e que dê um retorno financeiro principalmente, é que aí eles são inseridos dentro, que é o ápice do fotógrafo, né, contemporâneo. claro. Tá, sua conexão deu uma falhadinha. Dos grandes leilões. Eu vou mostrar mais uma outra estratégia aqui de fotografia que já é diferente, que já é também, assim como vi, que é uma interferência, é um trabalho do Albano Afonso, né? Aí a gente tem aqui outro artista que eu também acho que consegue um pouco isso que você estava acabando de falar, que é o Miguel Rio Branco, né? O Miguel também é um artista que tem uma abrangência, embora ele sempre tenha sido única e exclusivamente fotógrafo, né? Mas ele já é um fotógrafo contemporâneo e ele se diz um artista contemporâneo, né? Porque ele tem trabalhos também através de vídeos, de outras mídias contemporâneas, né? Ele é um multimídia, né? E é um fantástico, é a referência no Brasil, né? Como assim dizer, na arte contemporânea, né? Ele é maravilhoso. Eu conheço o Miguel desde garota, porque o Miguel era meu amigo de 17 anos. Bom, aqui tem uma foto do Rodrigo Frota, do seu filho, que eu considero da mesma família dos trabalhos do Miguel, que, na verdade, é quase que uma sociologia, né? Todas essas fotos elas integravam aquela exposição que eu falei, o Realidades Imaginadas, né? Eu acho essa foto espetacular, porque ele pega um momento, né, em que a gente sente o giro, a tensão da figura, é uma beleza de trabalho. Aqui a gente tem um trabalho do Bob Wolfenson, e você está com um Eu estou trabalho aqui do Bob atrás de você. justamente, Aí, eu né? estou aqui na sala da exposição do Bob, que é a nossa última exposição que nós estamos fazendo agora, que já era para ter mudado, mas com essa pandemia nós suspendemos toda a programação que nós tínhamos para esse ano, né, para 2020. Então, isso mudou tudo, né? Agora
botou tudo de cabeça para baixo, né? Nós vamos ter que reprogramar todo o museu, nós vamos ter que partir, recomeçar tudo, né? Apesar do museu já tá maturado, então para a gente é mais fácil, mas nós temos que repensar tudo. Porque as próprias programações de datas e tudo, de programação existentes, vão mudar tudo, né? Nós não temos mais o calendário que estava programado, né? Essa do Bob já era para ter saído e entrado do Luiz Braga, mas aí foi quando surgiu tudo isso e mudou completamente. Tinha outra de moda que também estava programada. Nós temos até 2021, toda a programação já estava delineada. Nós vamos ter que mudar tudo agora, né? Nós vamos ter que fazer uma reprogramação de tudo, principalmente dentro da parte educacional do museu, né? Que você tem, que aí mexeu com um universo muito grande de crianças, né? Que, para você ter uma ideia, em 2018 nós atendemos 98 mil crianças. Nossa. Que é um número assustador. E isso tanto nós trazemos as crianças para dentro do museu, como nós levamos as nossas equipes. Nós temos em torno de 26 pessoas trabalhando na parte educacional, que eles tanto fazem o trabalho aqui, como nós fazemos o trabalho dentro das escolas públicas. Isso quando eu falo os trabalhos que nós fazemos, de trazer essas pessoas para cá, essas crianças das escolas públicas, que nós trabalhamos, tanto escolas públicas como ONGs, como associações, tudo é custeado pelo museu. O museu é que banca tudo. Entendeu? O museu não quer é, dizer você. Não é o Estado, nem o município, não é ninguém. Quem paga o transporte dessas crianças, que nós recebemos por dia aqui em torno de 200 a 250 crianças por dia, que a gente traz para dentro do museu, isso diariamente, e atendemos 2 escolas de manhã e 2 escolas à tarde, que as nossas equipes vão para dentro das escolas públicas. E a gente está inserido dentro do currículo dessas escolas já. É um trabalho que já faz 2 anos que a gente vem trabalhando junto com o município e com o Estado, onde a gente leva nossas equipes para darem aulas para eles, sempre com coisas ligadas à fotografia, que é um trabalho muito grande, é um trabalho que a gente desenvolve também dentro das unidades correcionais, que são as prisões infantis, né? Das unidades correcionais, nós atendemos dentro das unidades correcionais e atendemos dentro dos hospitais. Inclusive, o ano passado, nós fizemos uma parceria com o Apivida, porque nós atendemos os hospitais dele, nós mandamos uma equipe nossa para dentro dos hospitais da Unimed aqui, tanto do Hospital do Câncer, Hospital Sara Kubitschek, mas quando a gente fez o trabalho dentro dos hospitais do Apivida, eles ficaram impressionados com o trabalho que a gente tinha desenvolvido dentro, principalmente porque nós atendemos dentro da emergência, que dentro da emergência é a maior dificuldade que eles têm, porque você lidar com criança que chega chorando, assustado porque está dentro de um hospital, não é fácil, entendeu? E nós atendemos dentro desses hospitais deles aqui e nós fizemos um acordo, porque eles pediram para a gente atender em Belém. Nós mandamos uma equipe para trabalhar em Belém, dentro dos hospitais dele, em Natal, em Recife, Salvador e Feira de Santana. Nós fizemos esse trabalho ano passado em todos esses hospitais, mandando a equipe nossa. E como é que é feito o trabalho? Assim? Como é que ele... É interessante, por quê? Porque cada trabalho é um trabalho diferente. Quando eles contrataram a gente, pediram para nós trabalharmos dentro do hospital, eles pensavam que a gente ia fazer o trabalho dentro dos leitos. Porque as crianças que estão com câncer dentro do hospital dele, vai para o hospital daqui de Fortaleza, para um hospital. E aí a gente foi. Tanto é que depois de um tempo, eles me chamaram porque ficaram achando que a gente não ia atender os outros estados. Aí eu falei para eles, eu acho que vocês não estão sabendo o trabalho que nós estamos fazendo. Quando a gente entrou, a gente viu que a grande deficiência que tinha
não era dentro dos leitos, porque os leitos são poucos, era na emergência, onde a criança ficava alucinada, né? Porque chegava, estava do ambiente que não era o ambiente deles, e aí nós começamos a desenvolver com a nossa equipe, que é uma equipe muito boa do museu, que é uma equipe forte, que pensa muito sobre isso. Como era que a gente podia trabalhar com essas crianças? Porque a gente, primeiro, antes de qualquer coisa, a gente tem que pensar como chegar nessas crianças. E como a gente não podia fazer um trabalho através de produtos químicos, de revelação, de ensinar essa parte como o pinhole, a revelação do pinhole, essas coisas, nós pensamos em outro trabalho. Nós pensamos o quê? Em contação de história, brincadeiras antigas, pinturas, mas todas essas coisas que a gente desenvolveu e muitas outras tipos de oficinas que a gente faz, de colagens e tudo, mas sempre com motivação de fotografia. Por exemplo, nós desenvolvemos mandamos fazer um quebra-cabeça gigante com fotografia. Nós mandamos, e aí você brinca com isso também. Porque normalmente a gente trabalha com crianças, de 4 a 16 anos. Basicamente, o forte é isso. Trabalhamos também com crianças de 1 a 4 anos de idade, que é um projeto que a gente tem junto com a prefeitura, com a primeira-dama, a Carol Bezerra, que é um trabalho que foi desenvolvido. Você diz, por que é que você vai levar criança de 1 a 4 anos para dentro do museu? Aí já é outro tipo de trabalho. A gente reverte o piso do museu para essas crianças e faz trabalhos com eles, com joguinhos, coisas pequenas, mas o interessante é que ele esteja dentro do ambiente cultural. Essa é que é a nossa proposta. Que eles comecem, porque essas crianças nós não largamos nunca. Essas crianças do colégio, por exemplo, quem esse ano a gente atendeu num colégio, no próximo ano ele vai fazer outro tipo de trabalho. E outras classes começam a trabalhar, que entraram há pouco tempo, começam a fazer o trabalho primário, que é com pinhole, com câmera obscura. Já no segundo, a gente trabalha com câmeras cybershot, e no outro ano já é com semi-profissional, e aí vai, entendeu? E desenvolvendo outros tipos de trabalho. Então, e você cada faz trabalho... exposições, né, também desse pessoal. Também, por exemplo, nas escolas, nós temos um trabalho que nós, o ano, por exemplo, em 2018, nós atendemos 48 mil crianças e quando a gente ensina eles a trabalhar com a máquina pinhole, depois eles fotografam o dia a dia deles dentro do ambiente deles, tanto pode ser dentro ensina a revelar e faz uma exposição deles dentro do ambiente deles ou da escola. Quando é no fim do ano, a gente faz uma exposição deles aqui no museu. Que é uma coisa linda. Pois é uma coisa fantástica. Você vê as crianças, a gente coloca o nome de todas, são milhares, de todas as crianças que participaram com o nome delas, elas chegam e começam a apontar para o nome delas, a alegria delas, ver as fotos delas, entendeu? Hoje, nesse último ano, que aí a coisa tomou uma dimensão muito grande. Então, agora nós temos televisões passando as fotos deles. Por quê? Porque você não tem como mais ter só a fotografia, né? Porque a coisa cresceu de uma maneira absurda, entendeu? Por exemplo, nós trabalhamos semanalmente com autistas, nós trabalhamos com pessoas com síndrome de Down. Então, cada segmento desses que a gente trabalha, a gente tem que pensar como é que a gente vai alcançar. Claro. A nossa equipe vai junto com o pessoal, por exemplo, digamos, o autista. É um trabalho lindo. Nós vamos primeiro aprender como chegar nessas pessoas, como nós podemos fazer esse tipo de trabalho, e aí é que a gente começa a desenvolver, que é um trabalho que a gente faz semanalmente, entendeu? Com autistas, trabalhamos com síndrome de Down, trabalhamos com pessoas com câncer, e N outros tipos de trabalho. É porque
é um volume tão grande que não dá para a gente lembrar de tudo agora, Claro. A entendeu? gente Nós precisava ter fazemos mais exposições, Silvios no Brasil, né? A gente precisava nós ter mais Silvios. trabalhamos, não, tem muitas pessoas fazendo esse tipo de trabalho, né? Então, o que é que acontece? Nós fazemos exposições, normalmente de 3 em 3 meses, trimestral, exposições com pessoas do Brasil e do exterior. Semanalmente, nós temos palestras com pessoas do Brasil e do exterior. Nós temos cinema de arte todo domingo. Então, você vê que oficinas, a gente tem toda semana, oficina com crianças, junto com... Nós fazemos o trabalho unindo as crianças com os pais, que é um Isso é trabalho que a gente... maravilhoso. nós temos que unir o trabalho com a criança e com o pai, entendeu? Com os Uhum. pais, que é um trabalho de uma oficina de colagens, que eles recortam, a gente escaneia as fotos, eles recortam as fotos e fazem outras fotos, entendeu? Você vê o alcance, a dimensão e a beleza do trabalho que essas crianças fazem, é um Não, eu vi negócio coisas fantástico. lindas quando eu vi a É um exposição. É negócio maravilhoso. inacreditável quando você É. vê. Eu Então, vi uma de oficina de pinhole. Eu não sei se todo mundo sabe o que é o pinhole. Eu queria que o Silvio desse uma explicadinha o que é o pinhole. o pinhole é o princípio da fotografia, né? Que é uma máquina que a gente faz, que eles fabricam a máquina, né? Quanto Isso você que é pode maravilhoso. fazer com a caixinha de papel, com uma caixinha de fósforo, você pode fazer, você coloca o papel, é o princípio da fotografia. Que aí você faz só um buracozinho e você prende aqui para a luz não entrar. E com o papel que está dentro de qualquer recipiente. Qualquer pessoa pode criar. Se você entrar no Google, lá ele explica como é que faz. E é interessante para você ensinar seu filho como fazer isso. É um trabalho fantástico, entendeu? Então, esse é o princípio da fotografia, né? Tem uma Então, pessoa que está fazendo uma pergunta para você, uma pergunta ah, difícil. Quais ah. são os seus fotógrafos preferidos? Na realidade, eu não tenho um fotógrafo preferido e nenhuma foto. É uma pergunta que sempre me fazem. Qual o seu fotógrafo e qual a foto preferida? Eu não tenho, porque cada foto que nós compramos, tudo tem uma história por trás. Então, se você chegar, se eu sair com você e mostrar aqui o museu e mostrar cada foto dessa, cada foto eu vou contar uma história. Tanto é que uma E volta as que eu dou suas com qualquer histórias são pessoa, maravilhosas, pois né? é, porque cada foto tem uma história. Como é que eu vou gostar de uma foto ou de um fotógrafo? Eu Eu entendo tenho, perfeitamente, porque me perguntam qual é o meu artista preferido, eu a também minha tenho. paixão não é pelo fotógrafo, é pelo trabalho dele, entendeu? Então, o trabalho do fotógrafo é que é minha paixão. Eu me Não, apaixono pela foto. Então, e tem uma coisa interessante, que isso para qualquer colecionador que esteja começando também, isso é muito importante. Não se preocupe com o que você vai comprar. Compre o que você gosta. Não se preocupe com valor nem nada. Por quê? também Porque quem vai acho, conviver com a foto é você. claro. Então, isso é uma coisa, a questão do olhar é com o tempo. Muita coisa que eu comprei há muito tempo, hoje talvez eu não comprasse. Por quê? Porque o olhar vai aperfeiçoando. Vai Eu vou mudando, né? aprendendo. Você vai aprendendo com o tempo. E o seu olhar vai mudando. Então, e a paixão vai mudando também. Não é que você vá gostar muito mais da fotografia, não. São os trabalhos que você vai começar a ter paixões diferentes. Você vai aprendendo muita coisa que você não sabia. Todo dia eu aprendo. Por quê? Porque eu leio. Eu tenho que ler todo dia sobre isso, Para porque é saber, uma né? paixão que eu tenho. Claro, que eu comecei na realidade, nós começamos na pintura, nos anos 80. Porque a nossa coleção era a coleção de pintura, até 10 anos atrás. E de 10 anos para cá foi que nós estávamos numa viagem em Houston, quando soube que tinha uma exposição do Steve McCurry. E aí nós fomos ver a exposição. Chegando lá, nós nos apaixonamos por duas fotos, a garota afegã e outra que se chama Mandalay, que era do Steve McCurry. Nós compramos.
Quando foi dias depois a gente no hotel, começou a dizer por que é que nós nunca olhamos para a fotografia, porque meu filho era fotógrafo. E nunca me interessei por fotografia. E aí, quando foi depois que a gente foi fazer, logo depois, outra viagem, nós já fomos para dentro das galerias de fotografia, depois começamos a ir para leilões, depois começamos a ir para feiras de fotografia. E isso é uma coisa que vem naturalmente. O colecionismo, ou mesmo que você não colecione, se você tem só uma foto, é uma coisa que você, na hora que você começa a ler, começa a pesquisar, você começa a ter uma... Claro, a paixão vem naturalmente. Que é a mesma coisa, a evolução da fotografia hoje é uma coisa absurda. Para você ter uma ideia, quando eu comecei na fotografia, o que é que aconteceu? Nós chegávamos nos leilões, nas feiras contemporâneas de arte, pouquíssimas galerias tinham fotografia, era rara a galeria que tinha fotografia. Hoje, todas as galerias dentro das feiras contemporâneas têm fotografia. Por que isso? É óbvio que é por causa da evolução dos preços da fotografia. A fotografia tomou uma dimensão muito grande, entendeu? Eu acho que aconteceu também uma coisa, que é o que a gente estava conversando antes, que foi essa inserção da fotografia no circuito de arte, né? Eu acho que também foi uma coisa que tudo foi acontecendo junto. E os artistas começaram a usar realmente a fotografia como uma ferramenta, até que, se a gente hoje for ver uma grande exposição de arte, você vai ver que tem uma quantidade muito grande, qualquer exposição importante, tem uma bienal, tudo, tem uma grande participação de fotógrafos, da mídia fotografia, né? Claro, porque hoje ela tomou uma dimensão diferente. Por isso é que jamais era imaginável você ter dentro de uma galeria, numa feira internacional, você ter a fotografia. Não era, porque os preços eram irrisórios. Eles mesmos, essas galerias, começaram a puxar os preços, começaram a desenvolver a área da fotografia. Então, hoje é outra coisa. Eu tenho uma coisa que eu acho interessante. A fotografia está para a pintura, e tudo isso está mudando muito. Ele está para a pintura como o fotojornalismo estava para o fine art. Então, hoje, o fotojornalismo é outra coisa. Ele começou a crescer de uma maneira tal que ele já está se aproximando, porque antes existia até um certo preconceito dos fotógrafos de fine art para o fotojornalista. Hoje não. Por quê? Porque o fotojornalismo hoje, qualquer foto de fotojornalismo é fantástica. E você tem uma coleção maravilhosa, né? Tenho, claro, entendeu? Porque quando a gente foi inaugurar o museu, eu vou contar um pouco agora do museu. Isso, eu adoraria. Porque nós começamos, na realidade, quando a coleção começou a ter um tamanho razoável, nós começamos a conversar porque a gente não achava justo a gente ter uma coleção importante e as pessoas não terem acesso. Por que nós pensamos isso? Pela dificuldade que a gente tinha de certas obras a gente ter vontade de ver e ninguém ter acesso. A gente tinha vontade de ver umas obras de pinturas, não é fotografia, e ninguém tinha acesso. Então, nós não achávamos justo que isso fosse correto. Então, nós começamos a pensar num espaço, nunca num museu, começamos a pensar numa casa para colocar as fotos lá e tudo. Só que a paixão é um pouco irracional. Quando você começa a pensar em fazer um espaço, quando você vai ver, virou uma coisa grande. Qual que é o nome do arquiteto que fez o prédio? Marcos Novaes, que é um arquiteto fantástico, e o projeto do museu ficou fantástico. Qualquer pessoa que queira ver, só entrar em Museu da Fotografia Fortaleza, que lá tem o site, tem .com.br, ou museudafotografia.com.br,
que lá tem tudo para você ver e E ele conhecer a tem história vários da coisa. andares. Conta um pouquinho para o O pessoal a museu, disposição. ele na realidade, ele são cinco andares. Ele tem o subsolo, que é a parte administrativa. Nós temos o primeiro andar, que é de coleção permanente. O segundo andar, que é coleção permanente. O terceiro piso, que é um piso das exposições temporárias. E o último piso, que é um piso que tem um auditório e tem um local para recepção. Uhum. Então, E tem um terraço, que é uma graça, né? que tem um terraço, que é onde a gente faz as recepções. E é um museu que cresceu muito, entendeu? Hoje nós recebemos para o estado do Ceará e para o Nordeste, é um museu que recebe em torno de 3 a 4 mil visitantes, tanto do Brasil como do exterior. Nós temos muita visitação do mundo inteiro aqui, porque o Ceará hoje é um hub da Air France e da KLM, e tem muitos voos internacionais, e o kitesurf, né, que todo mundo vem para o kitesurf, e sempre passa aqui no museu. Então, Tem uma coisa e a paixão pela interessante. fotografia, né? Que todo mundo hoje é Falando da fotógrafo, né? arquitetura um pouquinho, Silvio, tem uma coisa interessante que é aquele elevador que ele fez, transparente, e que tem uma vegetação, né? Uma coisa bem interessante. O projeto está muito bonito. O projeto, inclusive, no 2019, nós inauguramos o museu em 2019, em 2018 ele concorreu a um dos melhores projetos do mundo, da ArcDaily, que é a maior revista, o maior site e revista de arquitetura do mundo, entendeu? E ele ficou entre os 10 primeiros projetos do mundo. Foi o primeiro lugar no Brasil e ficou entre os 10. Quem ganhou no ano, você vê, ninguém pode... que o projeto tem que ser bom, entendeu? Ele perdeu para o Museu de Dubai. Só que você não tem termos de comparação com a coisa, né? Nós estamos no Brasil, nós estamos no Ceará, que é uma região pobre, entendeu? Então, e o projeto é um projeto fantástico. Não, entendeu? e o museu Principalmente ele tem uma qualidade assim, de apresentação de tudo excelente, né? Eu já estive algumas vezes visitando o museu e realmente tem uma circulação que você estava contando, né? Do público infantil. E eu vi também uma exposição muito bonitinha que você fez, e você me contou que vocês fazem isso de vez em quando, que são pequenas leituras do próprio acervo, né? Além das exposições permanentes que você chama curadores para fazer, e além das temporárias que vêm de fora, você também faz algumas pequenas leituras do próprio acervo. Eu vi uma das mulheres no mês da o que a mulher. gente faz é justamente, em datas específicas, a gente faz pequenas exposições. Por exemplo, no mês da mulher, nós fazemos uma exposição ligada só à mulher. No mês da moda, a gente faz. No mês cada mês, a gente faz algum trabalho desse, se tiver algum motivo muito forte para a gente fazer. A gente reservou um espaço pequeno justamente para isso, que são temporárias. Sim, são coisas muito curtas. São exposições muito curtas, entendeu? Que a gente faz nesse espaço. É um espaço pequeno, mas ele é muito gostoso, né? Ele tem um aconchego interessante, né? O museu tem isso, né? De você ter vários espaços e várias leituras dos diferentes espaços, né? Outra coisa que eu esqueci de falar. Nós também trazemos nós trabalhamos com orfanatos, que ninguém nunca lembra dos orfanatos, né? Nós trabalhamos com os orfanatos, nós trabalhamos com asilos de idosos, que também ninguém lembra dessas pessoas, né? Nós também mandamos o ônibus pegar essas pessoas, esses idosos, trazerem aqui, entendeu? Então, nós trabalhamos com criança de 1 até 90 anos. Então, é um trabalho que você vê o tamanho da dimensão do trabalho, entendeu? Então, nós não esquecemos ninguém.
Se a gente não fez um trabalho com alguém, é porque a gente não lembrou até hoje. Porque todas as vezes que a gente esquece alguma coisa, outra pessoa vem e diz, Silvio, e essa pessoa? Imediatamente a gente já começa a estudar e para desenvolver o trabalho especificamente para aquele público. Por exemplo, nós temos o Museu Itinerante, que é o museu da nossa coleção que viaja e que vai de coleções nossas, porque nós temos muitas coleções dentro da coleção, entendeu? Que a gente compra normalmente exposições fechadas. Nós compramos exposições, por exemplo, a exposição dos Irmãos Vargas, foi uma grande exposição que teve na Pinacoteca de São Paulo. Maravilhosa. Pronto, nós compramos a exposição inteira, ela veio da Pinacoteca de São Paulo para cá. A do Chambi é a mesma coisa. Todas têm uma história, porque eu não vou contar histórias, porque é uma coisa que não é o momento, entendeu? A gente precisaria de uma live muito maior, né? Deixa eu só fazer aqui falar que alguém aqui protestou, que eu estava falando do espaço pequeno, mas eu não estava falando que o museu era pequeno. Nós estávamos falando especificamente desse espaço que o Silvio reservou para fazer essas exposições que são do mês de maio, do mês da mulher. Esse que é um pequeno, no térreo, é um espaço que a gente reservou dentro do térreo, do espaço permanente, que a gente tira, que ela é móvel. Não é o andar todo. O andar todo tem em torno de 800 metros. É maravilhoso. Em torno de 700, 800 metros. Nós reservamos uns 100 metros a 200 metros só para esse tipo de exposição. Entendeu? Fora os outros andares. O museu tem 2.500 metros de área. Entendeu? O museu é maravilhoso. Né? Então... E eu queria... Desculpa te interromper, Silvio, mas eu queria que você contasse um pouquinho das exposições temporárias que vocês já fizeram, porque vocês já fizeram tantas exposições de grandes fotógrafos. Eu vou tentar lembrar aqui. Né? Nós fizemos uma, porque nós temos uma exposição, nós fizemos uma exposição de guerra do Oriente Médio, que chamava Linha de Frente, que é com a curadoria do Dandão. Contundente. Que foi fantástico. Nós nessa época são 7 fotógrafos fotografavam no Oriente Médio, a guerra do Oriente Médio. Então, desculpe. Então, nós trouxemos 6. Uma mulher não quis entrar. Depois ela quis, mas não dava mais tempo. Então, os 6 vieram, nós trouxemos todos os 6. Eles estavam, um estava em Alepo, o outro estava em várias partes do mundo, fotografando guerras. E nós trouxemos essa exposição, que foi uma exposição muito forte. Eu vi. E nós trouxemos também todos os fotógrafos da exposição, aliás, menos o Maurício, porque o Maurício não pôde voltar, porque ele estava, eu acho que era em Bagdá, se eu não estou enganado. Ele estava no Oriente Médio cobrindo um trabalho e que não deu tempo dele vir. O resto, todos vieram para cá, fizeram palestra e nós trouxemos tanto eles, como trouxemos algum grande escritor ou pessoa ligada a ele que falavam sobre o trabalho daquele fotógrafo, entendeu? Era um negócio, foi muito bom. Uma exposição fantástica. Trouxemos Roger Balen, que nós trouxemos ele da África do Sul, que é um dos grandes fotógrafos do mundo. E ele está, para você ter uma ideia, do Balen foi um negócio fantástico. Ele fez uma instalação dentro do museu, que é uma loucura. Nós trouxemos ele da África do Sul. Para você ter uma ideia da dimensão dele, ele já nos grandes museus do mundo ele já fez exposição. Agora, na época da Paris Photo, ele estava com 2 exposições grandes em Paris. Entendeu? Então, é um cara que já fez exposições no mundo inteiro. Então, trouxemos, fizemos Irmãos Vargas, fizemos Chambi, agora estamos com a do Bob. Vargas, eu fiquei emocionada. Com a curadoria do Diógenes
Porque, na realidade, nós contratamos o cuidado com o tempo, viu? Por causa Nós temos mais 2 minutos, que nós combinamos, gente, de acabar 5 minutos antes, porque se a gente é cortado pelo Instagram, se o Instagram acaba, a gente não consegue gravar. Então, como a gente quer deixar bonitinho, a gente vai acabar 5 minutos antes para garantir. Nós temos, portanto, mais uns 2 minutos para você terminar de contar. Então, eu vou falar apenas uma coisa que eu acho que é importante. Tudo no museu é gratuito. Entendeu? O transporte que a gente traz é gratuito, as exposições são gratuitas, as palestras são gratuitas, não cobramos ingresso para entrar no museu, também é gratuito. Então, tudo que nós fazemos aqui é gratuito. Tanto aqui quando a gente leva o museu para o interior, que esse ano é uma pena, porque esse ano ia ser o ano que já estava programado para a gente levar o museu para o interior, realmente, para todo o interior do Ceará, que é uma área extremamente pobre. Você ainda vai levar. Então, nós vamos levar. Estava todo programado para começar esse ano, entendeu? Mas no próximo ano, porque ninguém sabe como é que vai ser. Esse ano, para a gente, vai ser um ano difícil, principalmente porque nós temos parceiros, só que o que nós temos de parceria só representa 1/3 do que nós necessitamos dentro do orçamento do museu. O resto tudo é bancado por nós. A gente sabe. Não, e é um trabalho inacreditável que vocês fazem. Eu acho assim que você tem um museu que é o museu do futuro. Porque, inclusive, com essa pandemia toda, todo esse furor de blockbusters, de fila na porta, isso tudo vai acabar, pelo menos por um tempo. Eu acho que o seu museu é um museu do futuro. É um museu que vai fazer tudo o que a gente tem que fazer. Tratar do seu entorno, das pessoas que precisam, dos carentes, levar um museu para as pessoas. Eu só posso dizer para você que o seu trabalho é um trabalho absolutamente excepcional e, como eu te disse anteriormente, a gente precisava ter mais Silvios Frotas por esse Brasil, né? Tá? Então, a gente vai ter que encerrar agora. Queria agradecer muito a tua participação. Muito obrigada. Eu é que agradeço o convite. E é muito bom falar sobre fotografia, né? Venham no museu para vocês conhecerem realmente como é isso aqui, né? Porque vale a pena. É uma pena que o brasileiro, quando ele vai para o exterior, ele visita museus e leva os filhos para o museu. Né? E quando está no Brasil, em São Paulo nem tanto, mas o resto do Brasil, eles não pegam a mão dos filhos e levam para dentro do museu. Que eu acho que isso é que está faltando para a gente. Quando eles vão para os Estados Unidos e para a Europa, a primeira coisa que eles vão para os museus. Mas não vê os nossos, né? Quando eu falo museu, eu não estou falando do Museu da Fotografia. Eu estou falando porque Fortaleza pouca gente sabe. Tem 40 museus em Fortaleza. Não, tem lugares incríveis, então, tem o Malque, venham tem para o museu. Edson Queiroz, que tem uma coleção incrível. Tem lugares maravilhosos para ver em Fortaleza. Silvio, super obrigada. Lembro vocês que o nosso próximo live é sábado, às 11 horas. Telmo Porto, eu falando sobre Aldo Bonadei. E muito obrigada mais uma vez, Silvio. Parabéns. A gente não tem palavras para agradecer tudo que você faz pelo Brasil. Obrigada. Obrigado. Um abraço. Um beijo. Tchau. Beijo. Tchau. Até.